ouvi falar, só estou correndo aqui a tela para ver. Yugen-san, boa noite. Muito bem. Então vamos começar. Bem, quando recebi a proposta, né, da leitura desse livro de Thich Nhat Hanh sobre Sutra de Lótus, eu fiquei bastante contente porque eu não sou um leitor habitual assim do Dharma. Li pouca coisa e li muito mal. E o Sutra de Lótus eu já havia lido algumas vezes e sempre me impactou muito. Me impactou muito por vários motivos. Primeiro, porque eu não consigo entender absolutamente nada do que está acontecendo ali. É bastante difícil. Então, durante muito tempo eu li assim, ficava muito frustrado de não conseguir entender nada. Depois, eu lembrei de um conselho que alguém me deu quando eu era jovem, tentava ler Guimarães Rosa, também não conseguia, e alguém me falou: lê sem procurar entender. Tem o som, tem o ritmo, tem a imagem, tem a música, tem muita coisa acontecendo ali. E aí eu li numa sentada só o Grande Sertão Veredas. Sim, li muitas vezes depois, dessa forma. E com o Sutra de Lótus aconteceu a mesma coisa. Depois de algumas leituras muito frustrantes em que eu tentava entender e via que não tinha assim uma bagagem mesmo, né, para compreender o que estava ali. É um sutra que eu acho que exige muita erudição assim para a gente compreender exatamente o que está sendo apresentado, né? Eu li dessa forma como um texto poético, fruindo a sonoridade, embora seja uma tradução, as imagens, o colorido do sutra. Então, nesse momento, realmente alguma coisa se abriu. Esse sutra ele realmente provocou assim uma transformação muito grande na minha compreensão do Dharma, assim, na compreensão dele mesmo. E é um sutra muito longo e muito exuberante. Eu acho que o Sutra de Lótus ele transborda o tempo inteiro para todos os lados. E Saikao Aroshi sempre falava assim sobre como os indianos eles têm uma habilidade muito grande em dar dimensões de grandeza que extrapolam a nossa capacidade de compreender, né? Então, quando vão falar sobre longos períodos de tempo, uma imagem que o Roshi sempre usava era de um ser celestial que desce a cada 1000 kalpas e a sua roupa de seda, a ponta da roupa de seda, esbarra numa pedra que é do tamanho de uma cidade. Então, há uma duração de tempo que seria até essa pedra ser totalmente erodida por esse pequeno toque da roupa de seda, né? E os indianos têm várias imagens dessa que procuram fazer a gente perceber que a nossa mente é muito limitada em perceber as coisas, né? A gente olha realmente por um orifício de um bambu. E eu acho que o Sutra de Lótus, aquela exuberância de coisas que acontecem, de Budas aparecendo para mais Budas, de torres se erguendo, de luzes, e cores, e sons, e aromas, e flores, e oferendas, e cânticos, né? Aquela exuberância toda, ela, de certa forma, ela nos joga para fora do nosso condicionamento mental, assim, que as coisas restritas, né? A minha casa, meu emprego, meu trabalho, minha família, assim, e o Sutra de Lótus ele explode tudo isso. Então, quando eu penso nesse sutra, três coisas assim me vêm à mente. Uma é a natureza búdica de todos os seres. Eu acho que isso é uma proposta, né, no primeiro momento, a gente ainda
está iniciando na prática, que é bastante desafiadora, entender essa natureza búdica de todos os seres. A segunda são os meios hábeis. Eu acho que isso realmente me tocou muito, essa ideia que aparece com muita intensidade nesse sutra sobre os meios hábeis. Uma forma de interagir com o mundo que não é pela opressão, não é pela hierarquia, não é pela razão, não é pela lei, não é pela regra, não é pelo medo, é pelo meio hábil. O meio hábil ser capaz de conduzir a pessoa, por mais iludida que ela esteja, rumo à iluminação. Então isso também é bastante fascinante. E a terceira coisa que é fascinante é justamente essa exuberância de acontecimentos e multiplicação de imagens e acúmulo de imagens que acontece ao longo de todo o sutra. É uma dimensão assim que extrapola a nossa capacidade de tentar colocar uma ordem, escrever em palavras, tudo isso. E então, para fazer essa leitura dos comentários do mestre Titinahan sobre o Sutra de Lótus, eu acho que a primeira coisa que nós devemos fazer agora é rememorar o sutra inteiro. Nós podemos ler todo o sutra, do começo ao fim, sem pular assim nenhuma palavra, nenhuma linha. A maneira mais apropriada, então, para nós fazermos isso é sentarmos alguns minutos em zazen. Então, cada um da maneira que possível que estiver, pode se organizar o corpo, mantendo a coluna ereta, olhos e nariz, olhos alinhados com os ombros, nariz alinhado com o umbigo, deixando que o corpo se alinhe com a força da gravidade. Os olhos semiabertos, se possível as mãos em mudra. Talvez haja participantes de outras tradições que não pratiquem o zazen, então nesse momento podem fazer a prática central da sua tradição. Então praticamos o zazen, que consiste em permanecer imóvel durante um determinado período.
Isso que está acontecendo na sua mente, neste exato momento, é a totalidade do Sutra de Lótus. Neste momento, você está revolvendo o Sutra do primeiro ao último verso. O Sutra de Lótus nada mais é do que uma descrição disso que está acontecendo agora. Então, vou começar a leitura. Capítulo 15. A luz da mente atenta. Para completar a nossa discussão a respeito da dimensão suprema, avançamos para o capítulo 21 do Sutra de Lótus, os poderes sobrenaturais daquele que assim veio. O poder sobrenatural, ou a energia espiritual do Tathagata, reside na sua capacidade de realizar a prática. Tal poder espiritual, naturalmente, baseia-se na duração infinita da vida do Tathagata, na natureza suprema do Buda. Já vimos que o Tathagata não pode ser colocado no contexto de espaço e tempo calculáveis. O Tathagata está além da nossa concepção de limites de espaço e tempo. Se pararmos para refletir sobre como é não ter limites de espaço e tempo, nós vamos enlouquecer. Porque a nossa mente, ela funciona a partir desses parâmetros, espaço e tempo. No entanto, quando estamos em zazen, espaço e tempo não têm a menor importância. Quando estamos em zazen, estamos exatamente nesse campo do Tathagata. Não é limitado pelo espaço e tempo. E isso está acessível o tempo inteiro. Como o próprio Sutra ensina, a natureza Buda está em cada um. Então, toda aquela exuberância, aqueles milhões de Budas que se multiplicam, os milhões de Bodhisattvas que dialogam com os milhões de Budas do Sutra, são exatamente a nossa mente. Nós podemos constatar isso quando estamos em zazen. Como descrever a mente quando estamos em zazen? É impossível e frustrante. Quando vamos descrever a nossa mente em zazen, o melhor a fazer é ficar quieto, ou começamos a acumular palavras e imediatamente nos frustramos porque não era isso que eu queria dizer. Mas quando lemos o Sutra de Lótus, aí sim, eis uma boa descrição da nossa mente. O Tathagata não é um, mas muitos. O Tathagata não está somente aqui neste momento, mas em todo lugar, em todos os tempos, em corpos de manifestação tão numerosos quanto os grãos de areia do Ganges. Nós que praticamos a Zen, ao ouvirmos isso, sabemos o que está sendo dito. É do zazen. É daquele nosso zazen diário, de manhã, depois do zazen, depois do meio-dia,
depois o zazen à noite. É uma descrição da nossa prática. Fundamentados, portanto, na duração ilimitada da sua vida, na natureza suprema, podemos ver que o poder espiritual do Tathagata é imensurável. Vai além da nossa possibilidade de imaginar. A mensagem essencial do capítulo 21 expõe que a nossa prática consiste em compartilhar da vida infinita e do grande poder espiritual do Tathagata. O mestre Koun Ejo fala no Komyozo Zamai sobre a mente do Zazen. Ele descreve a mente do Zazen como a mente que nada busca, nada acumula e não se percebe isolado das demais coisas. Quando olhamos para as coisas ao nosso redor, percebemos que essa é a mente de todas as coisas. O que quer que seja, um ser vivo, um objeto, uma coisa visível ou invisível, pequena ou grande, sutil ou grosseira, todas as coisas estão nessa mente. Todas as coisas estão assim. Nada nesse universo procura ganhar ou perder algo. Nada nesse universo se considera como algo em si mesmo, próprio, isolado. Então, quando nós praticamos o Zazen, nós estamos apenas nos encontrando com todas essas outras coisas que já estão em Zazen. Sempre estiveram, sempre vão estar. Esse Tathagata, do qual o Sutra de Lótus fala, são as coisas exatamente como elas estão agora. Talvez na nossa agitação do dia a dia, nós não consigamos perceber isso. Mas quando estamos em Zazen, é bem claro. Conseguimos ver as coisas porque conseguimos reconhecer a mente de todas as coisas. Assim como quando olhamos profundamente para uma folha, uma nuvem, ou qualquer fenômeno, somos capazes de ver a vida infinita e a dimensão suprema. Percebemos que o mesmo ocorre conosco também. Se olharmos de forma suficientemente profunda, descobriremos a nossa própria natureza, não nascida e não perecível. Assim como Buda, nós também existimos e podemos atuar numa perspectiva bem maior do que dentro do contexto espaço-temporal, no qual percebermos estarmos inseridos comumente. Como eu disse para vocês, eu não sou um erudito. A minha abordagem, ou a minha vivência no Dharma, ela vem da prática. Então, ao ler um texto como o Sutra de Lótus, ou, por exemplo, ao ler Fukan Zazen, que é comumente lido como instruções para a prática do Zazen, eu percebo esse texto não como instruções para a prática do Zazen, mas como uma descrição do que acontece quando acontece o Zazen. Eu leio o Sutra de Lótus não como uma descrição de como é a realidade do Tathagata, mas uma descrição de como é a prática quando ela acontece. Pode-se descrever a prática com palavras, pode-se descrever com silêncio. Mas para quem vive, para quem pratica, claramente é reconhecível. Todos os sutras, seja do Cânon Pali, Mahayana, das diversas linhagens, todos os sutras já estão dentro de nós. A natureza búdica está dentro de nós, todos os sutras estão dentro de nós. Não há um verso de nenhum sutra que venha de fora. Eles já nos habitam. Nós somos o receptáculo, não, nós somos os guardiões, talvez, de todos os sutras.
Quando nós sentamos para a nossa prática de zazen, esses sutras apenas se manifestam, tornam-se visíveis, audíveis, perceptíveis, como um rádio que sintoniza uma estação e de repente a música aparece. Mas essa estação já estava transmitindo a música, só não estávamos sintonizados nela. Nós participamos da vida infinita e da força espiritual ilimitada do Buda, quando somos capazes de tocar a natureza suprema de tudo que vemos. Quando estabelecemos contato com a vida e o poder espiritual do Tathagata, também estabelecemos contato com a nossa própria natureza suprema, o poder espiritual. Muitos de nós, onde quer que estejam, sentem-se tão pequenos quanto um grão de areia. Sentimos como se nossa vida humana limitada não fizesse muito sentido. Lutamos para conseguir passar pela vida e, ao final dela, sentimos ter realizado quase nada. Trata-se de um tipo de complexo de inferioridade do qual muitas pessoas são vítimas. Tudo isso do que se fala aqui nesse trecho tem como raiz a comparação. Seres humanos são bípedes que comparam. Somos especialistas em comparar. Fazemos isso com uma habilidade muito sofisticada. E é muito bom que seja assim, porque ao usar a comparação, podemos escolher entre um fruto maduro ou um fruto estragado. Podemos escolher entre um caminho seguro e um caminho arriscado. Mas assim como um mágico encanta a sua audiência com seus truques, essa comparação acaba nos encantando. E nós cada vez mais nos agarramos nela, cada vez mais tentamos entender o mundo a partir da comparação. Eu fiz muito, eu fiz pouco. Essa vida valeu a pena, essa vida não valeu a pena. Isso é uma grande ação, isso é uma ação irrelevante. Felizmente, nós recebemos uma grande herança dos nossos mestres antepassados, que é o Zazen. Nós dizemos, às vezes, para simplificar, que o Zazen é uma meditação. Então, podemos, assim, numa conversa mais informal, falamos, mas daqui a pouco é a hora da meditação. Mas nós que praticamos o Zazen, sabemos que o Zazen não é uma meditação. Uma meditação é uma ação que visa um determinado fim. O Zazen não tem objetivo nenhum. Talvez o único objetivo que possa ser atribuído ao Zazen é que, ao fazermos Zazen, nós criamos boas condições para que outras pessoas façam Zazen. Mas nós praticamos sem motivo nenhum e essas outras pessoas também vão praticar sem motivo nenhum. Sendo assim, não é possível comparar o Zazen com nada. Quando estivermos em Zazen, nós podemos tentar fazer isso. Podemos tentar comparar. Isso que estou fazendo é comparável com o quê? Há alguma ação, algum estado, alguma situação? O fato de eu ser rico, pobre, alto, baixo, velho, novo, letrado, iletrado, não faz a menor diferença. É impossível comparar o Zazen com o que quer que seja. Então, o Zazen nos desconcerta e mostra que o mundo continua a existir, mesmo que nós paremos de comparar uma coisa com a outra. Na nossa mente ordinária, temos a impressão, se eu parar de dar qualidade para as coisas e comparar isso e achar que isso é certo, aquilo é errado, eu vou cair num vazio aniquilador de sofrimento e solidão. Mas o Zazen nos mostra o contrário. Quando paramos de comparar as coisas, de repente nos encontramos em companhia de todas as coisas. Não há ninguém que seja bem-vindo, ninguém que seja mal-vindo. Todas as coisas estão juntas. O Zazen nos mostra isso não com argumentação,
Eles nos mostram isso com o corpo. E o corpo não mente. A nossa mente pode se enganar, se autoiludir, mas o corpo não mente. Quando o corpo está em zazen, o corpo não está comparando, não está dando lugar a comparações. Então, é como um choque nós despertarmos para o fato de que existe um mundo sem a comparação e que, ao contrário do que imaginávamos, ele é perfeito. Não é preciso excluir nada, nem priorizar nada. Isso, então, causa uma profunda impressão na nossa existência. Se vemos a realidade somente em termos de dimensão histórica, pode parecer irrisório o que um ser humano comum pode fazer. Se entrarmos em contato, porém, com a natureza suprema da realidade, sabemos que somos como Buda. Compartilhamos a natureza de Buda. Nós somos a natureza de Buda. Nós somos a natureza de Buda. Nós somos todos os sutras, sem deixar um verso sequer de fora. Nós somos todo o Dharma. Nós somos toda a Sangha. Toda a miríade de Budas e Bodhisattvas e Mahasattvas que aparecem no Sutra de Lótus e em vários outros sutras, Sutra do Diamante, somos nós. O Buda ensinando no Sutra de Lótus, os Bodhisattvas perguntando no Sutra de Lótus, somos nós. Eles não têm onde existir a não ser na nossa mente. Como o Bodhidharma procurou enfatizar, não procure Buda fora da mente. Tudo isso que nós lemos dentro do Sutra de Lótus está dentro da nossa mente. Nada disso é externo a nós. Quando somos capazes de ver além das limitações do tempo e do espaço, percebidos, além das nossas próprias noções de inferioridade e incapacidade, descobrimos possuir um imenso estoque de energia espiritual para compartilhar com o mundo. Que eu me perdi. Agora o Buda realiza um milagre muito importante. Ele estica a sua língua e obriga, e sua longa e larga língua é capaz de abarcar o Trishilocosmos. Eu não conhecia essa expressão, eu fui procurar, é uma concepção sobre os vários universos. A longa e larga língua de Buda abarca todo o universo. Isso é uma coisa que é difícil de entender se pararmos para pensar. Mas quando estamos em zazen é praticamente óbvio. Quando estamos em zazen, a nossa longa e larga língua, repousando no céu da boca, está abarcando todo o universo. O universo passado, presente, futuro, os que nós conseguimos conceber que existam e os que nós nem sonhamos que existam. Então, de cada poro do seu corpo, ele envia inumeráveis raios de luz de todas as cores, a quais iluminam todos os mundos e esferas das 10 direções. Em todos esses reinos, pode ser visto o Buda sentado em um trono, em forma de leão, sob a árvore Bodhi, muito digno e belo. Cada Buda também estica sua língua e emana incontáveis raios de luz da mesma forma. Quando a luz do Buda os alcança, todos os inumeráveis Buda, por sua vez, iluminam todos os mundos e esferas através de incontáveis Trishilocosmos. Mas vocês sabem exatamente o que está sendo dito aqui. Cada um de nós pratica zazen e sabe. Todos esses Budas emanando luz por todos os seus poros, e em cada luz existindo outra miríade de Budas emanando luz por todos os poros, isso iluminando todos os universos possíveis, nada mais é do que a nossa mente do zazen. Na nossa mente do zazen, não há qualquer recanto que fique na sombra ou na obscuridade. Essa passagem contém imagens incríveis, o tipo de descrição vívida pela qual o Sutra de Lótus é bem conhecido. Primeiramente, a bela imagem da língua larga e longa do Buda. Essa ideia não é originária do budismo.
ela já existia em outras tradições da Índia que precederam. O significado dessa imagem nos mostra que quando alguém fala a verdade, suas palavras vão muito longe. Também, todos nós que praticamos o Zazen, sabemos como é falar a verdade. Quando estamos em Zazen, estamos falando a verdade. Quando olhamos para os preceitos, não matar, não mentir, não roubar, não se intoxicar, não se envolver em relações sexuais impróprias, não louvar a si mesmo, não desprezar os outros, não dar margem à raiva, não ser mesquinho com o Dharma, não falar mal dos três tesouros. Quando estamos em Zazen, esses preceitos estão sendo realizados sem qualquer falha, sem qualquer lacuna. Essa longa língua de Buda, que fala a verdade, é a própria mente do Zazen. O Buda fala somente a verdade suprema, e por conseguinte ele é descrito como alguém com uma língua tão grande que consegue cobrir todo o Trishirocosmos. Com seus sentidos purificados, o Buda é capaz de perceber coisas maravilhosas, mas quando ele fala sobre tais fenômenos, frequentemente as pessoas não acreditam, porque não são capazes de percebê-las da mesma maneira. Portanto, o Buda tem que lembrar seus ouvintes: eu estou dizendo a verdade a vocês. O que eu falo é a verdade e somente a verdade. Então, a imagem dos raios de luz emitidos pelo Buda. Luz, nos sutras budistas, é uma metáfora para a compreensão de esfera. O mundo do Sutra Avatamsaka é um mundo luminoso, Buda é luz. Raios de luz partem de cada poro do seu corpo. A luz da mente atenta do Buda é muito intensa e com tal forma e com tal fonte radiante, o Tathagata ilumina todos os mundos esfera, como se o brilho de uma poderosa lâmpada estivesse aceso em seu interior. Sim, o brilho de uma poderosa lâmpada. Não é como se o brilho de uma lâmpada estivesse aceso. O brilho de uma lâmpada está aceso em seu interior. Vários dos textos dos mestres, principalmente dos mestres chineses, também Dogen Zenji, referem-se ao Zazen como vire a luz para o interior. Ilumine o interior. Com a lucidez do seu grande poder espiritual, Buda pode ver claramente qualquer fenômeno sobre o qual pouse a luz da sua mente atenta. Novamente, estamos falando do Zazen. Nós também somos dotados da fonte dessa luz em nossa própria consciência. Quando desenvolvemos a capacidade de nossa mente atenta e permitimos que a luz da nossa plena atenção brilhe dentro de nós e ao nosso redor, somos capazes de ver muitas coisas que comumente não podemos perceber. Quando a luz da mente atenta, da compreensão consciente, ilumina uma folha de grama ou uma nuvem, somos capazes de ver todas as maravilhas desses fenômenos. E o mundo multidimensional do Avatamsaka se abre para nós de modo fabuloso. Exatamente como Buda, graças à mente atenta, nós também podemos realizar milagres. Não é exatamente como Buda, porque nós somos Buda. Então é como comparar você a você mesmo. Exatamente como Budas que somos, nós podemos realizar milagres. Não há comparação possível entre nós e Buda. É como comparar a água com a água. Suponha uma pessoa que vive com a mente plenamente atenta, morando em concentração. Ela vai para casa, sai, para, senta, fala, corta legumes, lava potes, realiza todas as atividades da vida. Desculpe, às vezes eu perco aqui. Todas as atividades da vida cotidiana com a mente atenta e concentração. Em todas as suas ações do corpo, fala e mente, ela faz brilhar a luz da mente atenta. Quando as outras pessoas a encontram, elas são capazes de entrar em contato com essa plena atenção e acabam influenciadas por ela. Tocadas pela luminosidade da mente atenta daquela primeira pessoa, a semente de mente atenta presente em sua própria consciência começa a germinar. Naturalmente, assim, como foi no primeiro caso,
as pessoas também começam a cultivar a plena consciência em suas atividades. Esse é um verdadeiro milagre que qualquer um pode realizar. À luz da mente atenta daqueles ao nosso redor, um irmão, uma irmã, um pai, um professor, esposo, um companheiro, brilha sobre nós e, graças a isso, também começamos a cultivar a mente atenta, a emitir seu brilho em direção aos outros. O que é um Buda? Um Buda não é nada além da luz da mente atenta, e uma luz, onde quer que brilhe, é capaz de nos mostrar a maravilhosa verdade, a dimensão suprema de tudo aquilo que ela ilumina. Aqueles que são tocados pela luz da mente atenta, por sua vez, resplandecem sua presença sobre as outras pessoas e objetos. Assim como os raios da luz do Buda, ao alcançarem todos os outros Budas e esfera, fazem com que incontáveis Budas imitem sua luz, quando vivemos com plena consciência, nós também irradiamos amplamente essa luz ao nosso redor. Por tal intermédio, ajudamos os demais a entrarem em contato com ela, bem como a emanar a luz da sua própria mente atenta. Há uma história pertencente à tradição vietnamita sobre o mestre Ap Tang, da dinastia Duong, que estava ensinando o Sutra Avatamsaka à rainha U Tan Tien. Ele estava construindo uma torre octogonal e ordenou que as paredes internas dela fossem cobertas por grandes espelhos. Quando a construção foi finalizada, ele convidou a rainha a entrar na torre, segurando uma vela, que foi acesa para ela. No instante em que a rainha entrou, ela viu a imagem da chama refletida no espelho à sua frente. Quando se virou, ela viu a chama refletida no espelho atrás de si. Não apenas a imagem da vela estava refletida em cada uma das 8 paredes espelhadas, como cada imagem se refletia em volta em todos os outros espelhos. Então, uma nova imagem era refletida novamente. Havia incontáveis reflexos da chama. Esse era o meio muito hábil do mestre Aptang para ilustrar à rainha a imagem da rede de Indra, o Sutra Avatamsaka, na qual cada joia suspensa na grande rede cósmica reflete a imagem de todas as outras, criando infinitos reflexos de luz. Quando estamos envolvidos nas nossas tarefas comuns, envolvidos na dualidade, nós temos o hábito de dizer a minha mente. Minha mente está agitada, minha mente está tranquila, minha mente isso, minha mente isso. Quando estamos em zazen, percebemos claramente que essa ideia de minha mente é apenas uma maneira de se referir e de usar a linguagem. Nós não conseguimos encontrar as bordas ou as alças onde nós possamos segurar e dizer, eis aqui a minha mente. Quando sentamos em zazen, muitas vezes nos sobrevém uma sensação, às vezes um pouco aflitiva, um pouco de medo. Parece que estamos sob algum tipo de ameaça. O que acontece é que a nossa postura no zazen faz com que caiam todas as balizas e parâmetros que nós usamos para considerar isso é a minha mente. São as minhas lembranças, a minha imaginação, a minha história. Quando estamos em zazen, a mente flui livremente para todos os lados. A história deixa de ser uma coisa linear, esse insecto inicia num determinado ano, vai transcorrendo, e se espalha. A mente se parece muito com o céu quando estamos em zazen. Então a ideia de minha mente, ela se perde. E no primeiro momento isso acaba eventualmente nos assustando. Até que nós, confiando nessa postura, nós percebemos que não estamos sob ameaça nenhuma. Na verdade, estamos apenas deixando cair um hábito. Sempre que nós deixamos um hábito, existe uma sensação de uma espécie de morte. Qualquer hábito que seja. Quem já foi fumante sabe do que eu estou falando. Eu mesmo fumei durante muitos anos. Quando eu deixei de fumar, além do desconforto, né,
da falta que o cigarro fazia, eu sentia como se uma parte de mim tivesse morrido. Uma sensação de luto, realmente. Porque nós nos identificamos com os nossos hábitos e tendemos a considerar que os hábitos somos nós. E quando nós deixamos de lado um hábito, é como se uma parte de nós tivesse morrido. Quando, na verdade, quando deixamos de lado um hábito, nós deixamos de lado um limite, um obstáculo que impede que a nossa mente, assim como o Sutra de Lótus, transborde para todos os lados. Quando deixamos de lado um hábito, nós criamos as condições para que a nossa mente manifeste o Sutra de Lótus dessa maneira exuberante e sem limites esse Sutra é. Esse capítulo do Sutra de Lótus contém a imagem de camadas e camadas de causas e condições. Algo também encontrado no Sutra Avatamsaka. Quando vivemos com plena consciência, é como se houvesse raios de luz provenientes dos poros de nosso corpo, os quais tocam todos aqueles à nossa volta. Então, mesmo que uma pessoa ainda não seja praticante, ao ser tocada pela luz da nossa plena consciência, ela começa a aguar as sementes da mente atenta existente dentro de si mesma. É um processo natural e não requer muito empenho ou esforço da nossa parte. Um raio de luz não precisa trabalhar duro para iluminar os objetos sobre os quais incide. Aqui é uma descrição muito, muito bem feita do Zazen. No Zazen, nós não precisamos trabalhar duro para iluminar todas as coisas já estão naturalmente iluminadas. No Zazen, nós apenas paramos de uma determinada maneira, uma determinada postura, em que a iluminação das coisas aparece naturalmente diante dos nossos olhos. Não é preciso jogar luz sobre nada, ou não é preciso afastar sombras, obscuridades. As coisas já estão naturalmente desde o início iluminadas. Quando sentamos em Zazen, isso apenas se torna possível perceber essa luminosidade. Da mesma forma, não temos que empregar demasiado esforço para fazer brilhar a luz de nossa mente atenta. Apenas continuamos a nossa prática de plena sobre as pessoas que nos cercam, começaram a emanar pensamento acerca das camadas de causas, enquanto a vida de uma pessoa é um efeito muito grande. Não sustentar aí pequeno como vida não tem nosso um efeito sobre o nosso meio ambiente, sobre nossas vidas. Nós temos a capacidade de ser emoção, ela é assim, nós comparar Ele caiu, vamos esperar ele voltar rapidinho. Gonçalo. Me desculpe, Gonçalo. Sua internet deve ter caído e quando você logou de novo, o microfone ficou desligado. Me desculpe. Acho que o Zoom
conectou automático de novo e veio com o microfone desligado. Conseguiram pegar o fim da leitura do capítulo? Eu não sei onde caiu. Pelo menos para mim, começou a ficar a voz robotizada e essa última parte, pelo menos para mim, não deu para ouvir. Eu vou ler aqui o último. Assim como Buda, nós temos a capacidade de afetar muitos seres e muitas vidas. Quando acendemos a lâmpada da mente atenta dentro de nós e a deixamos brilhar, todos ao nosso redor são beneficiados. Na vida de uma sangha, se uma única pessoa tem plena consciência, a luz assim emanada beneficia a comunidade inteira. Uma pessoa praticamente atenta, então a luz dessa mente atenta toca uma outra pessoa. E por sua vez ilumina outra e assim por diante. Cada pessoa, cada joia na rede, está brilhando com a luz da mente atenta. Desse modo, nós podemos criar um mundo de luz exatamente aqui na Terra. Essa influência que a prática de uma pessoa tem sobre as demais é algo assim bastante importante de ser considerado. Dizem algumas tradições indianas que ao longo de um dia o nosso zazen é capaz de influenciar 30.000 pessoas. Isso é algo assim bastante importante para a nossa linhagem e para nosso estilo de prática de estar em contato com a sociedade. A luminosidade da nossa mente atenta só pode se espalhar quando temos contato com outras pessoas. Quando o mestre Thich Nhat Hanh fala sobre a mente atenta, a consciência plena, esses são termos que, para mim, assim, são um pouco difíceis de entender, porque na minha prática e nos ensinamentos que recebi dos meus mestres, não se usam essas expressões. A prática da atenção plena, o que chama-se hoje de mindfulness, isso, pelo menos os meus professores não mencionavam isso. Eles mencionavam, faça uma coisa por vez. Eles mencionavam que no zazen nós não devemos manter a mente em um determinado estado ou numa determinada concentração. As coisas vêm e vão. Na verdade, elas sempre vieram e sempre continuarão indo. A gente só se acostuma com isso durante o zazen. Então, esse cultivo da mente plena é uma que muito bem o mestre Thich Nhat Hanh fala. E conheço essa prática porque pouco antes de começar a praticar o Zen, eu pratiquei durante quase 2 anos no budismo Theravada. Então, tive contato, eu sei do que se trata. E pratiquei o Vipassana. E, às vezes, durante o Zazen, quando eu estou cansado, eu me pego fazendo Vipassana. E uma vez eu comentei isso com o Saikawa Roshi. A gente estava conversando com o Saikawa Roshi. Eu pratiquei Vipassana por 1 ano, 1 ano e meio, assim. Satipatthana, né? Então, a atenção plena na respiração. E às vezes no zazen, quando eu estou meio cansado, quando eu me dou conta, eu me percebo que eu estou fazendo o vipassana. Aí ele olhou para mim e falou assim: isso também acontece comigo. Ele foi um monge Theravada. E essas práticas marcam tanto a gente que quando a gente menos espera, a gente está fazendo. Mas não é o zazen, né? O zazen não tem essa ideia da atenção plena sustentada. O zazen é cuidar da vida, das coisas a cada momento. Então tem o zazen que é o zazen sentado no almofada, mas tem o zazen de lavar louça, tem o zazen de arrumar a casa, tem o zazen de trabalho. Uma vez o Komura Roshi falou sobre o zazen como um voto. Nós sentamos e fazemos o voto de apenas sentar. Quando nós percebemos que quebramos esse voto, nós voltamos a ele. Então, o zazen da vida diária, pelo menos a maneira como entendo assim, que seria essa atenção plena na nossa prática Soto Zen,
é esse voto nós fazemos o voto de apenas escovar os dentes. Quando percebemos que estamos fazendo outra coisa além de escovar os dentes, nós voltamos ao voto. Os votos, acho que os votos são ferramentas meio usáveis, né? Vou usar aqui o Sutra do Lótus, são meio usáveis muito, muito úteis para a gente praticar isso que talvez o mestre Titinahan fala de atenção plena, que eu não sei bem o que é, porque eu não recebi essa instrução, mas os votos eles ajudam a gente a perceber que desviamos, né? Então eu faço o voto de ir até a padaria buscar pão, mas no caminho alguma coisa, uma flor ou uma pessoa, ou alguém me desvia do caminho e eu perco alguns instantes indo ver uma vitrine de uma loja ou parando para conversar com alguém. Aí eu me lembro do voto original, eu tinha que ir na padaria comprar pão e volto para o caminho. Pode ser que no caminho entre a minha casa e a padaria eu desvio do caminho, pode ser não, eu vou desviar do caminho incontáveis vezes e o voto de ir para a padaria me leva de volta para o caminho. E os votos, talvez, dos preceitos, são bastante úteis, né, no que eu penso adotar como a prática da atenção plena. A prática fora do Zaf. Uma vez esteve em Bushinji, a abadesa do Centro Zen de Los Angeles, eu não lembro o nome dela agora. E no final do encontro, ela abriu para perguntas e perguntei a ela, tinha acabado de começar a praticar no Zen, eu perguntei a ela o que fazer depois que a gente levanta do Zafu. E o meu primeiro mestre, Koichi Miyoshi, falava: Zazen é muito fácil, difícil é levantar. Realmente, né, fazer depois de sair do Zafu. E ela falou sobre os preceitos. Né? Os preceitos são especialmente difíceis para nós que estamos imersos numa cultura judaico-cristã, de entendê-los assim. Né? Nós tendemos a ver os preceitos como mandamentos que serão quebrados e um juiz supremo vai nos punir. E à medida que nós praticamos, nós entendemos os preceitos em dois aspectos assim muito bonitos. Um quanto mais nós seguimos os preceitos, mais fácil fica fazer zazen. Evidentemente, se cometermos um assassinato, sentar para fazer zazen depois não vai ser muito simples, né? Ou se nos intoxicarmos, também não vai ser muito simples. Por outro lado, a questão da vida e morte ela é urgente. Então, também nós não devemos nos agarrar a isso. Caso nós cometamos um assassinato, isso não deve ser impeditivo de fazermos zazen. É possível, é preciso fazer zazen em qualquer situação. Então, os preceitos eles têm essa função, cumpri-los ou atendê-los facilita a nossa prática, mas não cumpri-los e não atendê-los não deve ser impeditivo para a nossa prática. E outra função que acho importante dos preceitos é que talvez aqui Thich Nhat Hanh fale sobre a mente atenta, é essa questão do voto. Né? Qual que é o voto do praticante do Zen? O principal voto é não se agarrar a nada, não se agarrar a nenhuma dualidade. Quando nós percebemos que estamos agarrados a alguma dualidade, nós soltamos. Nós sabemos que daqui a pouco vamos agarrar de novo a alguma dualidade. Quando percebemos, soltamos. Mas nós não mantemos uma concentração sustentada, que é muito típica de outras linhagens do budismo, o tempo inteiro. Não é assim que funciona. Isso seria exaustivo para a nossa prática. Né? Não é assim. Nossa prática não é assim. Nós estamos com os olhos abertos. Como diz, quando os olhos não se fecham, os sonhos desaparecem. Então, nós permanecemos com os olhos abertos,
não só no zazen, mas ao longo do dia. E quando percebemos que nos desviamos do caminho, nós voltamos a ele. Se é possível, assim, pensar se a sua prática... Muitos iniciantes falam, eu sentei em zazen e minha mente divagou o tempo inteiro, não consegui praticar. Mas é justamente isso o zazen. Você percebeu que a sua mente divagou, a sua prática foi perfeita. O nosso treino não é para aniquilar a mente ou para torná-la em branco. Nosso treinamento é a capacidade de desenvolver a habilidade de perceber que a mente nos arrastou. Só de perceber isso, nós já voltamos. Existem duas versões de Fukan Zazen. Os colegas que estão no Japão devem saber isso muito melhor do que eu. Mas eu sei que num dos manuscritos, eu tenho a impressão que é no mais antigo, tem uma parte de Fukan Zazen que sempre... Fukan Zazen é um texto fenomenal, porque tem uma primeira parte que ele se pergunta por que praticar, né? Se a natureza de Buda está dentro de nós, por que praticar? Depois ele começa a indicar, a instruir como fazer o zazen. E ele vai mostrando a postura, sente assim, sente assado, sente dessa maneira, põe uma almofada aqui, outra ali. E aí você vai fazendo aquilo, esperando que tem uma hora que ele vai ensinar a fazer o zazen. E aí depois ele acaba a instrução. Mas, poxa vida, você veio me ensinar a fazer zazen? A instrução interrompe. Por muita sorte, foi assim que eu aprendi zazen. Isso foi uma coisa assim, da qual eu sou grato para sempre. Quando eu estive em Bushinji, o monge que estava lá, o Sato Sensei, falou: senta assim, senta assado, senta assim. Aí eu fiz. Aí eu falei: bom, agora ele vai ensinar o zazen. Aí ele desapareceu, voltou 40 minutos depois, tocou o sino e falou: pode ir para casa. E isso era tudo, né? E no Fukan Zazen é assim, e aí tem um finzinho que fala... não tem... e aí varia, como além do tempo, não pensar. Varia. E muito se foi escrito sobre esse trechinho. Esse trechinho porque... puxa vida, é exatamente para isso que eu vim aqui, e a parte mais interessante, você disse. Uma vez eu li que num dos mandatos da Zeng, não é não seria nada, só o pensamento, ele naturalmente se dissipa. Vamos esperar o Kon Sensei voltar. Voltei. Então, você usou uma tática muito parecida com a Shirazade. Porque você explicou, e quando chegou no ápice, começou a falhar. Foi assim, foi fantástico. O timing foi perfeito. Foi perfeito. Da minha conexão da internet. Numa das... existe essa menção, pense no não pensar. O trecho final é perceber que você está se dissipará. Não sei se essa tradução mas essa o mais difícil é conformar que realmente não há nada para fazer. Não há um estado mental a buscar, não há um trabalho mental a fazer. Só de permanecer na postura, o que quer que seja, naturalmente seguirá o seu caminho. E essa é uma característica assim muito única da nossa prática. Muito importante que nós não percamos de vista.
E eu falei isso porque nessa atenção plena, que o mestre Thich Nhat Hanh fala aqui, é um pouco diferente da nossa prática. A nossa prática é deixar as coisas virem e irem durante algum tempo, até que nós percebemos que não é preciso nem deixar as coisas virem e irem. Elas vão vir e ir por si mesmas, assim. Não tem nada que nós possamos fazer quanto a isso. Então, não é uma atenção plena, assim, sustentada, intencional ou artificial, algo que você faça que você já não estaria fazendo. É apenas perceber que, caso tenha se desviado por fazer apenas uma coisa por vez, você volta para isso. Claro que a gente acaba desenvolvendo alguns recursos e alguns métodos para voltar para fazer aquilo que nós estamos fazendo. Se Fukan Zazen Dogen Zenji explica muitos detalhes do Zazen, dá o coração do Zazen, que é a postura, já em Zazen Yojinki, Keizan Jokin traz vários recursos, né, que podem ser úteis na nossa prática. Então, caso a mente esteja turbulenta, leve a concentração para a respiração. Caso a mente esteja embotada, abra os olhos. Caso você esteja entorpecido, caminhe. Então, eu entendo a prática da mente atenta, para fechar aqui esse capítulo, como a habilidade que nós assim treinamos de, ao longo do nosso dia, lançar mão dessas coisas. Perceber que desviamos do voto de apenas parapia. Voltar para esse voto de apenas parapia. Perceber que desviamos muitas vezes do voto de apenas ouvir. Começamos imediatamente a dar palpites sobre aquilo que estamos ouvindo. Assim que percebemos isso, voltamos para o voto de apenas ouvir. Então, é dessa maneira que nós cultivamos assim uma prática constante. O efeito que isso vai ter nos outros também não nos interessa. Assim como não nos interessa o efeito do Zazen, nós praticamos o Zazen sem objetivo nenhum, nós não procuramos causar efeito em ninguém. Nada na natureza procura causar efeito. As flores desabrocham e caem, o riacho corre, ou as nuvens passam, ninguém está procurando causar efeito em ninguém. Isso é uma coisa que só a mente humana, uma ideia que só a mente humana assim, é capaz de conceber. Então, nós apenas fazemos aquilo que estamos fazendo, e se isso causa efeito ou não, já não é assim da nossa competência, né? Bem, seguindo então para o próximo capítulo. Passei um pouco do horário, o próximo capítulo é um pouco mais curto. Não se preocupe, o tempo é seu, a sala é sua, use o tempo que achar necessário. Não se preocupe com relação ao horário. Tá bem. A hora que o café começar a miar por comida, eu me preocupo. O próximo capítulo chama Crença e Confiança. Quando eu vi o título do capítulo, eu fiquei bastante contente, porque na nossa sanga nós estamos lendo, assim, bem a conta-gotas, Shinjinmei. Shinjinmei é um importantíssimo poema cujo coração dele é um poema que fala, de novo, da prática, né? De como a mente funciona durante o zazen. Mas ele traz no pano de fundo dele, ou na base dele, essa ideia da confiança. É um título difícil de traduzir. Às vezes é traduzido por confiança na mente, por fé na mente, crença na mente. Parece que nenhuma dessas palavras, assim, todas essas palavras acabam enviesando assim o nosso olhar. Mas acho que confiança é uma boa palavra, porque como o Bodhidharma diz, não procure Buda fora da mente. Se há algo em que podemos ter confiança, é na mente. No entanto, quando ainda não praticamos ou quando começamos a praticar, nós temos muito pouca confiança na nossa mente.
no começo da nossa prática, nós nos surpreendemos com o quanto a nossa mente se ilude, se engana, e perdemos um pouco a confiança. Mas, à medida que nós praticamos, nós temos contato com a mente do zazen. Então, um imenso campo de confiança surge, né? Se há algo que pode nos conduzir para o fim do sofrimento, é a própria mente. Então, esse capítulo que fala de crença e confiança foi muito apropriado assim, com a leitura que estamos fazendo lá na nossa sala. O capítulo 22, Incumbência, o Buda esticou a sua mão macia como seda e simultaneamente afagou a cabeça de todos os incontáveis grandes bodhisattvas que estavam reunidos para ouvir ensinar o Sutra de Lótus. Eu vou repetir novamente, não vou me cansar disso. O Buda esticar a sua mão e afagar a cabeça de todos os grandes bodhisattvas que estão reunidos para ensinar o Sutra de Lótus, isso é apenas uma maneira de descrever a mente do zazen. Vocês sabem exatamente o que é isso? Não intelectualmente, mas com o próprio corpo. Ele disse a eles: por incalculáveis centenas de milhares de miríades de milhões de kalpas, a Sankheya, pratiquei e cultivei o Dharma de Anuttara Samyak Sambodhi, tão difícil de obter. Agora eu incubo a todos vocês. Concentradamente, cabe a vocês propagá-los adiante, fazendo com que outros se beneficiem dele. Incumbir significa recomendar, deixar um legado, delegar a alguém a responsabilidade de cuidar, preservar, proteger e continuar algo de grande valor. Aqui vemos o Buda conferindo aos bodhisattvas a responsabilidade de preservar e ensinar o Dharma maravilhoso da flor de lótus a todos os seres vivos, nos incontáveis mundos, esferas por todo o tempo e espaço. Ao afagar gentilmente suas cabeças, o Buda agradeceu a todos os seus corpos de emanação, os quais haviam se reunido a partir de inumeráveis mundos para abrirem a porta da estupa de joias de Prabhutaratna. Ele agradeceu a eles por responderem ao seu chamado e apareceram no céu sob o pico da montanha Gridharakuta, combinando sua força espiritual de forma que a porta da estupa pudesse ser aberta e a assembleia quádrupla, logo abaixo do solo, pudesse ser capaz de olhar para dentro da dimensão suprema. Este é um ato de grande compaixão em favor da assembleia de Saravatis, pois certamente Budas e Bodhisattvas não necessitavam abrir a estupa de Prabhutaratna a fim de verem a dimensão suprema. Em razão da Sangha desejar o supremo, o Buda Shakyamuni, seu professor na dimensão histórica, chamou todos os seus corpos de emanação de volta a fim de ajudá-los naquela sublime tarefa. Todas as estupas, todos os corpos do Buda, todos emanam na mente do zazen. Se pararmos para falar isso, perdemos. Se praticarmos isso com o corpo, tudo isso que está sendo descrito aqui é a própria mente do zazen. Quando todos esses corpos de emanação se juntam, o momento é de grande alegria. E aqui também acho que é um ponto muito importante. Ponto fundamental do zazen é não deixar nada de fora. Acho que talvez seja em Zazen Yojin também, porque Zanjokin fala: sente-se com tudo aquilo que você é. Quando sentamos para praticar, será que caiu de novo? Não. Quando sentamos para praticar, nós temos às vezes o hábito de deixar coisas que nós não gostamos de fazer isso para o zazen. E então temos que trazer nações. Tudo aquilo que nós somos, todos os aspectos devem ser tidos na prática. Travou ou fui eu que travei? Deu uma travada. Pelo menos a sua imagem travou. Logo que você tinha perguntado se tinha caído ou não, se tinha travado ou não, aí você travou. O último comentário sobre a importância de, na hora do zazen, nós não deixarmos nada de fora.
não querermos fazer o zazen apenas com aquilo que nós julgamos apropriado e falar, não, esse aspecto meu não deve vir para o zazen ou não é merecedor do zazen. Né? Como nós vemos aqui no Sutra de Lótus, nesse momento, todas as emanações de Buda, de todos os seres, há vários momentos em que ele fala dos seres celestiais, dos seres infernais, dos espíritos famintos, todos estão presentes nessa ocasião. Não é uma ocasião que é especial apenas para os Mahasattvas e Bodhisattvas. Tudo está presente nesse momento. Então, no Zazen, sentar-se com tudo aquilo que você é. Quando todos esses corpos de emanação se juntam, o momento é de grande alegria. Penso que essa é a alegria que advém da nossa prática do Zazen. Quando todos os nossos aspectos se juntam durante a prática do Zazen, nós sentimos uma alegria muito grande, muito profunda, como se tivéssemos retornado ao lar. Quando aqueles aspectos que às vezes nós julgamos inadequados em nós mesmos, lembranças ruins ou medos ou atos que cometemos que causaram sofrimento, quando tudo isso se junta no Zazen, tudo isso se irmana e brota um sentimento de profunda alegria. Eles tomam chá juntos, comem biscoitos e discutem o Dharma. Então Buda confia o Dharma maravilhoso aos grandes bodhisattvas e pedem que eles retornem às suas esferas para continuar o trabalho de conduzir todos os seres à liberação. Desse modo, diz o Sutra, eles podem retribuir a grande gentileza e compaixão que os Budas têm mostrado ao ensinar o maravilhoso Dharma de Lótus. Esse é o verdadeiro significado da incumbência. Este ensinamento é o mais elevado de todos os ensinamentos. Estou agora transmitindo a vocês para que possam recebê-los e ensiná-los amplamente, a fim de beneficiar todos os seres. Não deveríamos pensar que é somente o Buda que tem muitos corpos de manifestação. Quando olhamos profundamente, vemos que temos muitos corpos de manifestação também. Na década de 60, escrevi um livro intitulado O Milagre da Mente Atenta, para ajudar as pessoas a aprender a praticar a mente atenta. Para escrever o livro, valime do Sutra, Satipatthana. Trata-se de um livro simples, muito prático e fácil de entender. Eu escrevi na forma de uma carta aos trabalhadores da Escola da Juventude para o Serviço Social, uma entidade de jovens que estabelecemos no Vietnã com o propósito de ajudar a reconstruir comunidades destruídas pela guerra. O livro tinha o objetivo de ajudar nossos estudantes a praticarem mente atenta quando encontrassem dificuldades. E algumas vezes o trabalho perigoso de aliviar o sofrimento do povo vietnamita. Percebi que a prática da mente atenta seria muito útil nesse tipo de situação. Se nossos alunos fossem capazes de manter a mente atenta, respirar, sorrir e manter elevo, ao levar alívio para os outros, a sua prática da mente atenta ao mesmo tempo nutriria seus corações com bondade amorosa e compaixão, de forma que eles conseguissem prosseguir com um trabalho tão difícil. Se eles trabalhassem sob muito estresse e dificuldade o tempo todo, sem serem capazes de manter a mente atenta, se ficassem com raiva ou ressentidos ou começassem a sentir pena de si mesmos, eles não seriam capazes de conseguir nada na sua atividade. Por isso escrevi o Milagre da Mente Atenta a fim de ajudar esses alunos. Na época em que escrevi esse pequeno livro, eu não poderia imaginar o efeito que ele teria no mundo. Ele foi traduzido para 25 línguas, impresso muitas vezes e distribuído em países do mundo todo. Eu ainda recebo cartas de pessoas que experimentaram tremendas transformações em suas vidas. Em seu trabalho após lerem esse simples livro e aprenderam a prática da mente atenta. Isso mostra que não somos capazes de medir ou antecipar o total efeito do nosso trabalho através do tempo. Nossos esforços, nossas ações e até nossa maneira de ser são nossos corpos de emanação, os quais viajam amplamente através do mundo e continuam a produzir efeitos sobre os demais por muito tempo. Cada um de nós tem muitos corpos de emanação em todas as partes do mundo, mas o resultado desses corpos de emanação não é algo que pode ser facilmente medido. Se nós, como Buda Shakyamuni, fôssemos realizar o milagre de reunir
os nossos corpos de manifestação em distante lugar, sentiríamos uma felicidade e alegria tão grandes como raramente experimentamos. Nós experimentamos isso durante o zazen. Precisamos lembrar, portanto, que os nossos estudos e a prática não são somente para nosso benefício individual, mas também beneficiam a nossa família, a comunidade, a nação e o planeta inteiro. O benefício da prática ele é tão imensurável que mesmo que nós pratiquemos apenas para benefício próprio, ele vai beneficiar todos os seres. É como um artista que vai pintar um quadro e ele pensa, eu vou pintar esse quadro para ser reconhecido mundialmente, e essa vai ser minha obra-prima, eu vou ser considerado o melhor artista da minha época e vou ganhar fama e fortuna. Na hora que o quadro está pronto, todas as pessoas que olharem para esse quadro vão se deleitar com a imagem desse quadro e vão se alegrar, ou vão se emocionar, ou vão fluir a beleza desse quadro. Mesmo que ele tenha sido feito com a intenção mais egoísta possível, os benefícios que esse quadro gera são ilimitados, se estendem a todos aqueles que contemplarem. Então, embora nós digamos e recomendemos para os praticantes, principalmente os iniciantes, não pratiquem buscando um objetivo, mesmo que você pratique buscando um objetivo, o benefício da prática é tão incomensurável que ele vai atingir todos os seres e muito mais objetivos e muito mais resultados do que você seria capaz de conceber. Então, o melhor não precisa se preocupar muito com isso. O importante é sentar e praticar. Nossos erros fazem os outros sofrerem, e nosso sucesso na prática pode beneficiar muitos indivíduos. Por isso é tão importante praticar a arte da mente atenta, de forma que nossos corpos de emanação ofereçam somente amor e compaixão, levando benefício e não prejuízo aos outros. O Buda mostra grande confiança em nós ao nos confiar o Dharma maravilhoso. Podemos devolver esta crença e confiança ao nos tornarmos os braços e mãos do Buda e continuar o grande trabalho do Tathagata de conduzir todos os seres para a margem da liberação. Nessa vida é uma ocasião assim muito especial nós termos tido contato com o Dharma. E esse capítulo fala sobre como, no momento em que recebemos esse Dharma, Buda confia em nós a transmissão ou que nós espalhemos esse Dharma. Mas isso também não quer dizer sair por aí ativamente espalhando o Dharma. Espalhar o Dharma é a própria prática. Sentar-se em zazen e praticar dia após dia, sem objetivar nada em troca, é a melhor maneira de espalhar o Dharma. Na verdade, nós só estamos aqui hoje, sentados, conversando, falando sobre isso, porque incontáveis gerações de praticantes sentaram-se em zazen e, tendo ou não discípulos, tendo ou não influenciado diretamente outras pessoas, possibilitaram que esse Dharma chegasse até nós. Há muitas maneiras de transmitir esse Dharma, seja praticando zazen, seja recitando os sutras, seja conhecendo o Sutra de Lótus, seja simplesmente lembrando que o Dharma existe. Às vezes, ao longo do nosso dia, basta lembrar da postura do zazen. No meio de uma atividade, lembrar como é a sensação de estar nessa postura do zazen. Então, seguir em frente. Durante o zazen, nós experimentamos várias vezes a mente escapar e nós, no estalar de dedos, voltamos de novo para isso que está acontecendo. Essa é uma sensação que fica muito clara na nossa mente, muito marcada. Ao longo do dia, é isso que nós temos que trazer. A mente escapou, lembra do zazen, volta. Essa é a maneira de transmitir o Dharma. Sobre essa transmissão do Dharma,
e sobre esse sutra tão longo, tão complexo, tão exuberante, como que nós transmitimos isso? Né? Como que nós pegamos essa natureza de Buda que está presente em todos os seres? Como nós transmitimos essa informação da natureza do Buda estar em todos os seres? Como nós transmitimos essa informação de que o Nirvana é isso que está aqui agora? Não há nada a buscar. Qual é o método para fazermos isso? É apenas praticar. Praticar sem objetivo. A esse propósito, quando numa das leituras, uma ocasião em que praticava o Zazen e me dei conta de que o sutra, não só o Sutra de Lótus, como todos os sutras, nada mais são do que uma descrição da nossa prática diária de Zazen. É disso que eles estão falando. Eu lembrei, a propósito disso, lembrei de uma passagem de Shoyoroku, acho que é o caso 3. Eu queria encerrar aqui lendo para vocês. É isso mesmo, caso 3. Vou ler só o caso principal. Atenção! O governante de uma nação no leste da Índia convidou o 27º ancestral, Anyatara, para uma refeição matinal. O governante perguntou a ele: por que você não lê e não proclama os sutras? O ancestral Anyatara respondeu: esse pobre praticante do caminho, quando inspira, não se prende a nenhum agregado. Quando expira, não se prende a nenhuma condição externa. Toda vez que eu faço isso, eu revolvo e proclamo centenas de milhares de milhões de bilhões de sutras. Nós temos os sutras, nós temos os comentários, nós temos os ensinamentos dos nossos mestres, professores do Dharma. Mas quando estamos praticando o Zazen, nós temos tudo isso. Todo o Dharma que já ouvimos e que ainda vamos ouvir, todos os sutras, toda a prática dos mestres ancestrais, tudo está contido no nosso próprio Zazen. A beleza do Zazen é essa. Ao mesmo tempo, ser a coisa mais simples do mundo. E, ao mesmo tempo, conter em si todo o universo. Então, quando tivermos contato com algum sutra, é importante que nós consigamos entender que aspecto da prática está sendo enfatizado ali, quais são as orientações que estão sendo passadas ali. Mas é importante também não perder de vista que nós já conhecemos todos os sutras. Quando praticamos o Zazen, tudo aquilo que um sutra é capaz de escrever já está contido na nossa prática. Podemos não saber o nome dessas coisas, ou podemos não saber a forma dessas coisas, mas não considerar os sutras como algo externo a nós, como um ensinamento que vem e nós recebemos, ouvimos, isso entra em nós. Na verdade, na hora que ouvimos um sutra, estamos apenas conseguindo perceber uma coisa que já estava presente, mas que ainda não era perceptível pelos órgãos do sentido. O Zazen também é dessa mesma maneira. Não é que começamos a fazer Zazen. O Zazen está acontecendo o tempo inteiro. Quando sentamos na postura de Zazen, nós conseguimos perceber o que está acontecendo. Nós conseguimos perceber que as flores, as plantas, os bichos, os objetos também estão em Zazen o tempo inteiro.
E é por isso que a equanimidade surge. Nós percebemos que somos iguais, não porque a nossa aparência é igual, a nossa aparência é diferente, mas percebemos que todas as coisas estão em Samadhi. Todas as coisas estão repousando no Samadhi. Todas as coisas estão com a mente do Zazen. O Zazen não começou nem terminou. O Sutra de Lótus não tem um verso inicial ou um verso final. Daqui a milhões de eras, esse Sutra de Lótus vai ser recitado de outra forma. Partes vão deixar de existir, outras partes vão ser adicionadas. O verdadeiro Sutra de Lótus é aquele que se manifesta durante a nossa prática. Bem, esse era o que eu tinha assim, para comentar sobre o Sutra. Como vocês podem perceber, assim, na verdade, eu quero mesmo incentivar a prática do Zazen. É importante lermos os sutras, é importante lermos os sutras e entendermos que eles são parte da prática do Zazen. Então, são esses meus comentários. Assim, se alguém quiser perguntar alguma coisa, ou acrescentar, ou corrigir, eu vou ficar muito feliz com isso. Muito obrigado, Consan. É sempre um prazer inenarrável de ouvir e receber essa transmissão viva do Dharma, né? Que é isso, a nossa escola, os nossos mestres, o nosso professor, né? Ele ensina isso, né? Sentemos, pratiquemos o Zazen. E o que virá, virá. E é isso. E não tem muito mais a fazer. Isso que você falou, você usou uma palavra muito boa, que é a transmissão viva, né? Muitas vezes nós lemos assim os ensinamentos dos mestres, né? E lemos assim como uma coisa que aconteceu há séculos atrás, né? E parece uma coisa distante, meio morta, assim, às vezes, né? Mas é vivo, exatamente isso que você falou. A transmissão é vida, a vida, né? Sempre não houve nenhum momento em que essa vida, essa transmissão viva, se interrompeu, né? Ela não teve nenhuma falha em nenhum momento. Então, você falou muito bem, é isso mesmo. A nossa prática é viver essa transmissão, né? Qual é o sentido da nossa prática, se não viver essa transmissão? Quando nos percebemos que não estamos vivendo essa transmissão, nós apenas voltamos para isso. Afortunadamente, nós tivemos mestres que nos indicaram esse caminho. Bons companheiros de prática. Muito obrigado pela sua prática, pela sua dedicação. Eu abro para as pessoas, caso queiram fazer alguma pergunta, algum questionamento. Nós avançamos um pouco, bastante, na verdade, com relação ao tempo, mas é um avanço necessário, porque a presença de Consensei é sempre um prazer, né? Eu sou meio suspeito para falar, porque eu sou fã de carteirinha, então... Mas, enfim, fiquem à vontade, por favor. Com licença, posso fazer uma pergunta? Pois não. Deixa eu ver se eu consigo colocar você na tela aqui. Acho que deu. Não. Pode fazer, pode falar. Nossa, obrigado. Eu quero, na verdade, engatar uma pergunta desde o último encontro em que você participou, que você falou uma coisa que ficou na minha cabeça desde então até o dia de hoje, e eu na esperança de poder perguntar isso. Na última vez em que você participou com a gente aqui do encontro, você falou um negócio que foi muito forte para mim, muito, muito esclarecedor, que o maior obstáculo que a gente tem para o despertar é o medo. E hoje também isso foi repetido algumas vezes, de outras formas também, de se dizer,
que a gente pode perceber intelectualmente, a gente pode perceber racionalmente a realidade de todas as coisas. A gente pode estudar os textos e racionalmente perceber a natureza de todos os fenômenos, né? Impermanente, não eu, e patati patatá. Só que o que separa a gente de fato se entregar para essa realidade é o medo, né? E outra palavra que você usou também é a confiança, né? A gente tem medo de confiar na nossa mente e na realidade dos fenômenos, né, como eles são. E por mais que a gente estude isso intelectualmente e racionalmente, a gente não consegue se desprender desse medo, né? O que você sugeriria? Qual é a sua sugestão para se desprender desse medo e para se atirar na realidade dos fenômenos? Essa é uma realidade assim que todos nós praticantes acho que vivemos. A gente pode experimentar isso de uma maneira assim bem prosaica, que é nós estamos em zazen e começa a se instalar aquele samadhi tranquilo e nós começamos aquela separação entre eu e o mundo começa a se dissolver e isso traz uma sensação muito regozijante para nós e prazerosa, inclusive, é um deleite, né? E nós vamos nos entregando e de repente, sem que tenha qualquer motivo, a gente pega e se mexe um pouquinho do zazen e sai desse entregar-se que a gente estava que estava acontecendo, né? Eu acho que essa mexidinha que a gente dá às vezes é exatamente esse é o medo, assim, né? Eu acho que esse medo ele é muito natural. Seria de se estranhar que nós não sentíssemos o medo de uma coisa tão desconhecida como existir, porque na nossa mente nós temos duas possibilidades: eu existo e eu não existo. E o eu não existo, não existe um eu não existir e o mundo, quando eu não existo, é aniquilação total, né? Essa possibilidade de eu não existir, continuar existindo e agindo no mundo, e brincando, e comendo, e trabalhando, e amando, e sentindo raiva, alegria, tristeza, isso não é concebível pela nossa mente racional. A nossa mente ela concebe a não existência como aniquilação, morte, então ela realmente se assusta, né? E a gente acontecem várias coisas que mostram esse assustar. Algumas pessoas no meio do sesshin, por exemplo, querem sair do sesshin, precisam ir para casa e dar um tempo, né? E aí voltam assim. Ou então a gente sente vontade de conversar durante o sesshin, porque na hora que a gente conversa a gente volta, o eu volta de novo a existir. E existe esse movimento involuntário que a gente faz às vezes durante um samadhi profundo, né? Nós não estamos sentindo dor, está tudo bem, está confortável, a gente poderia ficar daquela forma por horas, mas a gente dá uma mexidinha e de repente a gente ganha contorno de novo e o eu volta a existir. São anos, vidas, kalpas desse hábito de eu não posso perder o eu de vista. Quando que a gente perde o eu de vista? Quando a gente está muito embriagado, quando a gente fica louco, quando a gente fica inconsciente, né? Então, para nós, para nossa mente, perder o eu de vista é uma coisa muito assustadora. A confiança na mente, ela é algo que cultivamos, mas ela ainda, para mim, ela é um pouco abstrata. Não é algo assim que você vai conseguir depositar muita confiança nisso. Eu acho que a gente tem a confiança no zazen, na postura do zazen. Tem um dos textos de Dogen Zenji, eu acho que é o Zazen, eu não me lembro agora qual que é, em que ele fala que o demônio das ilusões, só de ver uma pessoa na postura de zazen já fica apavorado.
Ainda mais quando ele vê uma pessoa mesmo, de carne e osso em zazen. Alguma coisa assim, vocês devem conhecer. Né? Isso é para mostrar para a gente a confiança que a gente tem que ter na postura. Né? Então, confia na postura. Nessa postura, nada de ruim vai acontecer com você. A pior lembrança de um trauma ou do que quer que seja, nessa postura, nada de ruim vai acontecer com você. Né? Então, confia na postura. Essa é uma coisa. E a outra você falou como se jogar e se lançar. Eu não acho que a gente tenha que se jogar e se lançar. Eu acho que esse medo ele vai cedendo pouco a pouco. A gente nem vai percebendo. Mas pouco a pouco a gente vai acostumando, como quando a gente chega num lugar desconhecido, numa festa ou num novo trabalho, e tudo é assustador, e a gente vai sempre, conhece uma pessoa, conhece um ambiente, conhece um lugar, faz uma amizade, e aí, com o passar dos anos, quando você nem percebeu, você está amigo das pessoas, está morando naquele lugar e se habituou. Eu acho que uma coisa que me encanta no Zazen, na prática do Zen, do Zazen especificamente, é a suavidade da prática. Por um lado, é muito rigoroso, né? A prática do Zen, vocês já sabem isso muito bem, muito melhor que qualquer um de nós, tem um rigor muito grande na prática. O Zazen é uma prática muito rigorosa, muita exigência corporal, mas por isso mesmo é muito suave. A gente pode deixar esse medo ir caindo aos poucos, sem que a gente perceba. Se você não perceber o medo caindo, esse é o caminho. Né? Cada vez mais, um pouquinho desse eu vai caindo, um pouquinho desse eu vai caindo, um pouquinho desse eu vai caindo. Tentar se atirar, eu acho que é uma coisa que pode causar um machucado, pode causar um trauma, pode causar um susto. A própria prática faz isso, sim. Eu gosto muito daquela imagem da pessoa que anda no meio do nevoeiro. Se ela andar por muitas horas, fatalmente ela vai acabar com a roupa úmida. Né? E eu acho que a prática do Zazen ela é muito assim. Quando a gente começa a praticar Zazen, a gente vê a gente mudando muito. Mudei um monte de coisa, mudei um monte de coisa. Essa é a superfície. Eu acho que a hora que a gente começa a não ver nada mudando, é a hora que a nossa prática se tornou consistente. Esse medo, ele sempre vai acompanhar. Né? Eu sinto, você sente, eu acho que vários praticantes sentem, e eu acho que ele que é o ponto principal da nossa prática, é dele, disso que se trata. É disso que se trata, é lidar com esse medo. A maneira comum de lidar com o medo é ou fugir ou avançar. A maneira da nossa prática não é nem fugir nem avançar, continuar sentado, né? Num dos textos, eu não me lembro qual que é, se São Lugar, eu não lembro, falar sobre uma parede de fogo. Você nem avança para a parede de fogo e nem dá as costas para ela. Você continua do jeito que está. Então, esse medo, sem você perceber, ele vai diminuir. Mas acho que o ponto principal é não desgostar desse medo. É ele que... É por causa dele que nós estamos aqui. Né? Então, é uma alegria muito grande ter contato com esse medo, né? E ter os meios e instrumentos para ter contato com esse medo. Então, a gente convive com ele e confia na postura. Né? A confiança na postura depois vai levar a confiança na mente. Mas, primeiro, o mais importante é confiar na postura. Como quando a gente vai carregar alguma coisa pesada, a gente tem que ficar numa determinada postura para não se machucar. Né? Qualquer atividade que a gente vai fazer, tem uma postura certa para a gente fazer. Né? A postura certa de encarar o medo, ou de ter contato com o medo, é a postura do Zazen. Ela é a postura perfeita para ter contato com o medo. Então, se a gente confiar nela, tudo vai dar certo. Fico feliz que você tenha trazido essa... Esse é um assunto muito importante que muito poucas vezes é trazido, o medo. Né? É como se sentar-se em Zazen, desfrutar de um mundo paradisíaco, de um jardim florido. Não, muitas vezes dá medo. Dá medo de falar sobre medo, né? Dá medo de falar sobre o medo. Mas a gente, infelizmente, a gente tem a postura perfeita para lidar com o medo. Então é só permanecer na postura.
Deixa que a postura faz todo o trabalho. Obrigado, Bem, Gonçalo. eu que agradeço. Apareceu alguma coisa escrita, mas eu não consegui ver. Se alguém puder ler. A Márcia fala o seguinte: Monge comum, gostaria de perguntar se é esperado que, quando começamos a praticar, aflorarem negatividades arraigadas e expressas nas ações condicionadas. Em outras palavras, tem que piorar para melhorar? Gachou. É natural. As coisas ruins que acometem a nossa mente, antes de aprendermos a fazer zazen, as coisas ruins que vêm na nossa mente, como que nós conseguimos controlá-las? Geralmente é interrompendo o fluxo da respiração e contraindo alguma parte do corpo. Então, vocês podem perceber isso. Quando vem uma memória ruim, ou uma ideia ruim, ou uma lembrança ruim, a gente trava a respiração e a gente contrai alguma parte do corpo. Às vezes a gente faz isso durante tantos anos que aquela parte do corpo ela fica contraída permanentemente. A nossa respiração ela ocorre já para evitar que algumas coisas ruins venham à nossa mente. Quando a gente senta em zazen, a gente meio que libera todas essas contrações que foram se acumulando ao longo dos anos e a gente deixa a nossa respiração fluir livremente. A gente perde a nossa armadura, de certa forma. Então, conteúdos ruins, conteúdos negativos vão vir. Só que, qual é a única coisa que você tem que, entre aspas, fazer? Percebe que quando vem um conteúdo negativo fora do zazen, ele te mobiliza, ele te captura, às vezes ele te derruba, ele te aniquila, ele acaba com o seu dia. Quando vem um conteúdo ruim durante o zazen, é um pouco diferente. Pode ser até que ele mexa com você, que aquilo fique orbitando na sua consciência, mas ele não é capaz de causar um estrago muito grande no seu estado de espírito. Porque assim como quando vem um conteúdo ruim na mente, a gente trava a respiração e trava o corpo para evitar esse conteúdo ruim, esse travar da respiração do corpo evita que a gente pense nesse conteúdo ruim, mas prende ele no nosso corpo. Então ele não vai embora. No zazen, o conteúdo ruim vem e vai. Claro, mexe com a gente, mexe com as nossas emoções, mexe com o nosso estado mental, mas ele não fica, ele vai embora, né? Então, sim, é comum que não só quando começamos a praticar zazen, isso vai acontecer sempre. Coisas que nós preferimos que não viessem à mente, vêm. Mas elas viriam de qualquer forma na nossa mente. Elas viriam à nossa mente e causariam um grande estrago no nosso corpo e na nossa respiração. E se fixariam, se agarrariam no nosso corpo e na nossa respiração. Em zazen elas vão vir, vão mexer um pouco com a gente, mas não vão ter onde se agarrar e vão embora. Repara só nisso. Não tenta evitar esse conteúdo ruim, avaliar, julgar, nada. Repara só que quando ele vem e você está em zazen, é diferente. Tem mais alguma coisa? Aí ela escreve agradecendo, gratíssima, monge. Gachou. Posso fazer só um comentário e um agradecimento? Pois não? Deixa eu ver quem é. O Ryozan. Não sei se que prazer dele. Tem um comentário do próprio Thich Nhat Hanh, né, a respeito do medo, né? A primeira questão é assim, trocar o medo pela curiosidade. A curiosidade dentro do zazen, se solte, né? Abandone e vá. Troque o medo pela curiosidade, siga em frente, né? E tem um comentário muito interessante do Thich Nhat Hanh, que eu gosto muito de citar, que ele diz assim, eu vou ler para não esquecer de nada, né? As pessoas têm dificuldade de abandonar seus sofrimentos. Por medo do desconhecido, elas preferem sofrer com o que é familiar. Muito bom. Muito bom. Gonçalo, muito obrigado.
Bom, muito obrigado, viu? Isso daí. Muito obrigado. É uma excelente esclarecimento. Verdade. A gente prefere sofrer o conhecido a ter prazer do desconhecido. Essa é a nossa mente. Não tem problema. Então, se não houver mais nada, podemos encerrar. Shoei Sensei, alguma coisa a mais? Não, por favor. Fique à Então, novamente, assim, eu agradeço. Eu costumo falar que a prática ela só é possível porque uns apoiam a prática dos outros. Sem vocês, eu não teria lido de novo o Sutra. Sem vocês, eu não estaria sentado assim em zazen. Então, na verdade, não existe a minha prática, existe só a prática das pessoas que estão ao meu redor. A minha é apenas uma consequência inevitável da prática das pessoas que estão ao meu redor. Então, igualmente, espero que vocês sempre estejam em meio a praticantes assim sinceros e que essa nossa convivência possa assim causar frutos, né? Mostrar para as pessoas que existem várias maneiras de viver essa vida. Assim. Vou contar só uma última coisa antes de desligar sobre essa coisa da maneira. Eu era criança, tinha uns 10 anos de idade e eu estava viajando pelo interior do Brasil. Eu, meu pai e um aluno de pós-graduação do meu pai, Dharani Sudaran, era um indiano. E o carro quebrou à noite no meio de uma estrada deserta. E meu pai, os três saíram do carro e meu pai abriu o capô do carro e começou a xingar o motor do carro, o mecânico que tinha feito a revisão, a fábrica do carro, eu, o aluno dele, né? E aí ficou lá, tá, eu fiquei lá com meu pai. Uma hora eu olho assim no acostamento, o Dharani, esse indiano, ele estava sentado em zazen. E eu olhei aquilo, achei uma coisa notável, né? Aí eu fui perto dele assim, falei, mas o que o senhor está fazendo aí? Ele falava assim português bastante bem. E aí a maneira que ele achou de explicar para mim, ele falou assim, eu estou rezando para a deusa da paciência. Acho que foi a maneira assim que ele achou de explicar o que era meditação, o que ele estava fazendo. E naquele momento assim, eu achei notável que eu vi um outro jeito de reagir às coisas. Eu conheci o jeito do meu pai, que é um jeito, né? Todos nós assim, não que seja errado dele, né? Mas eu falei, olha que coisa interessante, o carro quebrou e a pessoa, em vez de ficar nervosa, ela está sentada no acostamento da estrada. Assim. Acho que a nossa prática ela tem essa virtude, isso que é o que está dito no segundo capítulo que a gente leu, né? A gente recebe esse tesouro e quando a gente pratica, a gente mantém aberto esse caminho. Né? A gente é como uma trilha. Se a gente parar de andar nessa trilha, o mato cobre. Enquanto a gente pratica, a gente mantém aberta essa trilha. Se outras pessoas quiserem passar por ela e dirigirem-se ao fim do sofrimento, a trilha vai estar pronta e vai estar assim bastante apropriada para caminhar. Então, obrigado novamente assim, pela presença de vocês. Tenham um bom descanso. Obrigado pela iniciativa de todos que promovem esse clube de leitura. Para mim, assim, é bastante enriquecedor. Sempre dá margem assim a muitas reflexões. Muito obrigado. Muito obrigado, Kon Sensei. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres e que possamos todas e todos juntos nos tornar o caminho. Oferecemos a todos os Budas através do espaço e do tempo, a todos os Bodhisattvas e Mahasattvas, Mahaprajna Paramita, a paramita da grande sabedoria perfeita. Muito obrigado, boa noite a todos no Brasil. Se cuidem, mantenham distanciamento social, mantenham todas as medidas sanitárias cabíveis. Vocês são muito importantes. Muito obrigado a todos. Boa noite, bom dia. Boa noite, bom